Especiais agora com candidatos à vice-presidência da República. A gente vai conversar hoje com a candidata Mara Gabrilli, candidata a vice pela chapa da Simone Tebet, do MDB. A senhora que foi vereadora de São Paulo, deputada federal e atualmente é senadora da República pelo estado de São Paulo. E eu queria começar esse papo justamente perguntando à senhora qual a importância, na visão da senhora, dessa chapa feminina, né? Envolvendo MDB, PSDB e Cidadania, tendo a candidata à presidência uma mulher e também tendo como vice na chapa a senhora outra mulher. Qual a importância disso na visão da senhora, de ter uma chapa 100% feminina? Muito bom tê-la aqui conosco, quero agradecer muito a disponibilidade de falar com a gente, senadora. Nossa, eu que fico muito feliz de poder falar com vocês, chegar nessa Bahia maravilhosa. Puxa, a gente tá com uma chapa totalmente feminina e ainda com uma vice tetraplégica. É uma chapa totalmente com diversidade, uma chapa que tem uma representatividade muito grande no Brasil, já que mais de 50% dos eleitores são mulheres. As mulheres vão decidir essa eleição e é muito importante, Fernando, porque a mulher tem um jeito diferente de fazer política. A mulher tem aquele olhar sensível, sabe, de olhar para os mais vulneráveis. Ainda mais nessa chapa, trazendo uma pessoa com deficiência, que representa 45 milhões de brasileiros que tem algum tipo de deficiência, e trazendo para o plano de governo, para as nossas propostas, como um dos pilares principais, a inclusão. E a inclusão, quando a gente fala de inclusão, a gente fala da inclusão de vários setores, a inclusão das crianças, a inclusão dos obesos, dos idosos, das pessoas com doenças raras, que hoje são 15 milhões de brasileiros, das pessoas com deficiências, da população negra, da população indígena, da população LGBTQIA+. Então a gente está falando de um mundo que é esse Brasil, que tem como matéria-prima mais poderosa é a diversidade. Então a gente está trabalhando nisso, e quando se fala de inclusão, Fernando, não adianta falar de inclusão sem perpassar por todos os temas. Então a inclusão está na escola, a inclusão está no trabalho, a inclusão está na infraestrutura da cidade, nas calçadas, a inclusão está especialmente na saúde, que é um dos itens importantes para nós, fazer com que a pessoa com deficiência, por exemplo, tenha a porta aberta no SUS e tenha direito, porque já é por lei um direito da pessoa com deficiência à reabilitação, mas a gente ainda não consegue cobrir toda a demanda brasileira, e todo brasileiro tem que ter direito à habilitação, à reabilitação e qualquer atendimento nos postos de saúde serem mais especializados em determinados temas para ajudar essas pessoas. Então, uma chapa totalmente feminina, ela, além de tudo, ela veio tirar muito dessa polarização, desse machismo que vem acontecendo no Brasil, sabe, dessa discriminação e além de tudo, a mulher, ela tem essa capacidade de gerir outro ser humano. Isso faz com que ela tenha uma ligação visceral com o outro. E com essa ligação visceral, uma mulher que é mãe, uma mulher que olha o mundo sob o prisma do seu filho, por exemplo, ela não consegue dormir tranquila sabendo que 33 milhões de brasileiros estão passando fome. E isso é uma coisa que até o presidente desdenhou da fome do povo brasileiro, e isso não pode acontecer. Eu acho que essa representatividade feminina, ela vem no momento exato da história em que o Brasil precisa de um olhar acolhedor, precisa de um olhar com amor, e é isso que a gente quer trazer, com amor e com coragem, fazer essa mudança que a gente quer para o Brasil.
A senhora falou de uma luta importante, que é pelos direitos da pessoa com algum tipo de deficiência, né? A senhora tem uma deficiência física, a senhora citou aí a questão de ser tetraplégica e eu falei no começo, né? Seguiu um caminho na política de sucesso até aqui. A senhora foi vereadora de São Paulo, deputada federal, é senadora da República e agora candidata também a vice na chapa da Simone Tebet. Como é que a senhora enxerga hoje os desafios pessoais pelos quais a senhora passou? Eu não tenho dúvida que o fato da condição física é uma dificuldade a mais, e como a senhora vê hoje a pessoa com alguma deficiência física no Brasil, o quanto que é mais difícil por estar no nosso país. Olha, Fernando, obrigada por essa pergunta. Você imagine que quando eu quebrei o pescoço no acidente de carro, eu perdi todos os movimentos do pescoço para baixo, eu perdi a capacidade de respirar sozinha, eu só conseguia respirar com auxílio de aparelhos e eu perdi a fala. Então, eu fiquei muito tempo nessa situação e eu não tinha um prognóstico positivo de que eu voltaria a respirar sozinha. Então, você imagina que para mim, acho que o maior desafio foi poder falar, né? E hoje eu estou disponibilizando a minha fala, a minha voz, para quem não tem voz. Porque eu comecei a viver no Brasil numa cadeira de rodas e perceber o quanto as pessoas com deficiência que não têm oportunidades sofrem, sabe? A cada minuto toma um não, a cada minuto encontra um obstáculo, a cada minuto passa por intolerância, por discriminação, não é compreendido. Você sabe que meu primeiro movimento, desculpa a emoção, meu primeiro movimento foi fundar uma ONG, uma ONG. Então, assim, foi a forma primeira que eu tive para conseguir ajudar as pessoas com deficiência. E essa ONG existe até hoje, o Instituto Mara Gabrilli, que trabalha no Brasil inteiro para incluir essas pessoas, que muitas vezes são brasileiros invisíveis. Aí depois eu fui secretária municipal, a primeira secretaria da pessoa com deficiência no Brasil. E essa minha passagem no executivo, ela foi de extrema importância para ver que quando uma cidade é boa para quem tem uma deficiência, ela é melhor para todo cidadão. E isso acabou me levando não só até o Senado, mas eu acabei passando por uma eleição internacional e fui eleita perita da ONU numa eleição muito difícil, e hoje, como perita da ONU, eu sou uma pessoa que faço recomendações aos países que descumprem as legislações de inclusão e acessibilidade, que, na verdade, a gente tem no Brasil a Lei Brasileira de Inclusão, que garante direitos às pessoas com deficiência e que eu tive a oportunidade de ser a relatora. E ela é essa convenção da ONU que monitora inclusão no mundo inteiro, regulamentada no Brasil. Então, além disso, a gente tem uma legislação muito robusta, muito moderna. E o que eu e a Simone queremos fazer é com que essa legislação seja cumprida em sua íntegra, porque as pessoas continuam sofrendo, as pessoas com deficiências, elas acumulam discriminação, sabe? A maioria delas vive em situação de extrema pobreza. E não dá para esquecer, Fernando, das mães cuidadoras, porque a maioria dessas pessoas tem a mãe que para de trabalhar para poder cuidar do filho, aí a receita da família diminui, a despesa aumenta porque é muito caro comprar remédio, comprar sonda, comprar os insumos que essas pessoas precisam. Então elas acabam vivendo numa situação caótica, quase que sub-humana, e é um público totalmente esquecido. Então, ter como pilar da nossa chapa a inclusão e levar a inclusão para o mais alto posto da República,
Ah, com certeza faz toda a diferença de todos os candidatos que estão aí e de todas as políticas públicas já postas em questão. Isso é muito importante, porque como eu já te disse, se você melhora, por exemplo, a educação, qualifica um professor para dar aula para um autista, esse professor está muito mais qualificado para dar aula para qualquer aluno. É a mesma coisa no trabalho. As empresas que cumprem a lei de cotas, que é aquela lei que obriga a empresa a contratar funcionários com deficiência e que já tem a lei de cotas cumprida, elas continuam contratando, porque elas percebem que esse público é um público disciplinado, é um público guerreiro, é um público que mata um leão a cada instante da vida. Então elas gostam desses funcionários. E o que a gente precisa é só dar oportunidade para essas pessoas exercerem cidadania. Bom, candidata, além dessa questão da inclusão, né, que é muito clara, muito evidente, até mesmo pela campanha de vocês, quais são as outras propostas e temas que norteiam a candidatura da chapa Simone Tebet e Mara Gabrilli? Bom, outro pilar da nossa chapa é a parceria do poder público com a iniciativa privada. A iniciativa privada tem sido tratada, né, como um antagonista, sabe, do governo, como inimigo do governo. Isso é ruim para o Brasil. A gente precisa das empresas produzindo, precisamos fazer uma reforma tributária imediatamente, que faz parte das propostas da nossa chapa, junto com uma reforma administrativa. Isso vai fazer com que a gente simplifique impostos e, além de tudo, ainda faça inclusão social, porque dessa forma, com uma reforma tributária bem feita, a gente consegue desonerar muitos produtos essenciais, como alimentos, como remédio, e a gente sabe o que a população hoje está sofrendo, porque os alimentos não param de subir os preços e não dá mais o dinheiro, sabe, das mulheres, das pessoas que vão no supermercado, que vão na feira fazer suas compras e estão chegando com muito pouco alimento em casa. Por isso que a gente está com esses 33 milhões de brasileiros vivendo em segurança alimentar. Então esse também é um pilar importante. Assim como é importantíssimo o outro pilar de fazer um desmatamento zero na Amazônia. A gente não pode mais desdenhar a nossa floresta, porque isso implica isso que a gente está vivendo no mundo inteiro, que é o aquecimento global, por exemplo. A gente tem que ter uma economia verde, investir nas agroflorestas que conseguem fazer com que o agro seja extremamente produtivo, produzir nossas frutas, nossas verduras, nossos legumes e, ao mesmo tempo, não devastar, pelo contrário, né? Extrair o que a floresta tem de melhor, devolvendo a ela o que ela tem de melhor, para ela poder produzir mais. E para isso a gente precisa também acabar com a pesca ilegal, com a caça ilegal, reforçar a segurança nas fronteiras. Isso tudo faz parte do nosso pilar do agro verde. É isso que a gente precisa também para conseguir andar para frente, para conseguir avançar numa área que tem sustentado o nosso país. O agronegócio brasileiro tem sido uma alavanca para o Brasil e a gente tem que fazer com que ele seja cada vez mais sustentável. Bom, candidata, a gente tem a todo momento pesquisas divulgadas, né? A gente até brinca aqui nos nossos programas que vai passando o tempo perto da eleição, é pesquisa de manhã, de tarde e de noite. Claro que são institutos diferentes, pode divergir de um instituto para outro, de uma região para outra, mas de modo geral, como é que a senhora vê a pontuação da chapa da senhora nas pesquisas eleitorais, né? Claro, falando em linhas gerais, e de que forma que pretendem de fato
convencer o eleitor de que a chapa pode chegar ao segundo turno, de que pode avançar nas eleições? Nossa, Fernanda, a nossa chapa é a chapa que proporcionalmente mais está crescendo. As outras estagnaram ou diminuíram e a nossa está crescendo 150%, toda hora um crescimento maior, porque as pessoas não conheciam a gente como conhecem o ex-presidente, o presidente atual. Então as pessoas estão passando a conhecer. E quando conhecem as propostas. E é isso que eu digo para o eleitor: por favor, é muito importante conhecer a proposta de cada candidato, e não só proposta, a vida pregressa, a trajetória. É diferente, por exemplo, você olhar para duas mulheres que são ficha limpas de verdade, né? E olhar, por exemplo, o passado do ex-presidente que maculou o Brasil com a corrupção, e do presidente atual que, com seu negacionismo, fez com que milhares de pessoas viessem a óbito. A gente tem que olhar isso, porque a gente tem que votar no Brasil que a gente acredita, no Brasil que a gente sonha, e não votar com medo. Tem que votar para fazer a grande mudança que a gente quer nesse país. Então eu vejo a nossa chapa com total chance de chegar nesse segundo turno e vencer, porque conforme as pessoas vão conhecendo as nossas propostas, o nosso trabalho, a nossa competência de trabalho, a Simone tem um histórico assim de muita competência, de profundidade técnica, sabe, de muita coragem. Foi a primeira mulher a ser presidente da principal comissão do Senado, que é a CCJ, a primeira mulher a ser candidata à presidência do Senado em mais de 190 anos de Senado. Foi a primeira mulher também a liderar a inédita bancada feminina do Senado, e foi a mulher que, com muita coragem, denunciou a tentativa de compra superfaturada de vacina de um presidente que negou vacina, mas tentou superfaturar e ganhar em dólar em cima dela. E foi a Simone, com toda a coragem dela, que denunciou isso. Então, quando o eleitor se der conta da chapa que está aí com toda essa disposição e devoção ao Brasil para fazer essa mudança que a gente precisa, eu não tenho dúvida que eles vão escolher a chapa Simone Tebet Mara Gabrilli. Candidata, a gente tem 2 minutos e meio, né, para a gente encerrar, para que todo mundo tenha o mesmo tempo, né, e seja justo para todo mundo. Eu queria destinar esse tempo para a senhora se despedir dos nossos ouvintes, trazer as considerações finais e mais algo que a senhora deseja falar nesse momento com o público aqui da Bahia. Eu quero falar para esse público da Bahia que já tem por si a forma inclusiva de receber as pessoas. É um povo muito acolhedor. Eu acho que retrata muito o que é o povo brasileiro. O povo brasileiro não é isso que a gente tem assistido, sabe? Com ódio, com ressentimento, com agressão. Não, o povo brasileiro é amoroso. E quando, Fernanda, a gente consegue mudar a vida de uma pessoa, é a humanidade que dá um salto de qualidade. Por isso a importância do voto de cada um. A gente votar com amor, votar com o coração, sabe? Votar naquele Brasil que a gente sonha. O Brasil de um dia, né, que acolhe as pessoas, que recebe as pessoas e que luta contra as desigualdades, contra a discriminação, sabe? E isso é o que a gente quer fazer. E eu sugiro que todo brasileiro faça isso. Vote no que acredita, vote com amor, conheça nossas propostas e vote 15. Tá aí, portanto, né, a Mara Gabrilli